Mais ou menos, mais ou menos. Não, Cid, Vou ver se eu consigo pôr ele aqui. Cid, Sim. ela dá aula todo dia com esse esquema aqui. Eu entro de vez em quando. Então, ela, aqui para iniciar, não sei o quê, papapá, né? Ela dá aula pela internet. Aí já é... Bom, aqui agora eu só dou o pontapé inicial, né? Então, a gente tem adotado como prática aí, em todos os colóquios para os quais o palestrante foi indicado por algum professor do departamento, é o professor que indicou que faz a apresentação do palestrante. Então, vocês lembram do caso aí do Margulis? O Anderson fez a apresentação. Então, no caso de hoje, o colóquio vai ser apresentado, então, por Maurício Coutinho Filho. Ele foi indicado pelo Sérgio Rezende. Então, eu passo a palavra para o Sérgio e ele vai fazer, então, a introdução para Maurício começar a falar. Então, Sérgio, por favor. Bom, não, Cid, obrigado por essa explicação. Maurício Coutinho dispensa apresentação para quem está no departamento há menos de... para quem não está no departamento há menos de 10 anos. Fiz uma troca aí. Eu não vou conseguir fazer o que o Cid faz nas apresentações. Ele entra no currículo Lattes, vê lá o número de trabalhos, o número de teses, assim por diante. Eu até que tentei entrar no Lattes, mas ele está fora do ar até hoje, 2 semanas fora do ar. Então, eu não tenho informações minuciosas sobre o Maurício. Então, a minha apresentação vai ser mais geral. Mas todos sabem que Maurício é um dos fundadores do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Ele, na verdade, foi o primeiro professor com pós-graduação a entrar no Instituto de Física da UFPE, criado 2 anos antes. Isso acabou dando origem ao Departamento de Física, que este ano está completando 50 anos. Por conta dos 50 anos, vamos ter algumas comemorações. O coordenador da comissão das comemorações é Fernando Machado, e Fernando brevemente vai anunciar que daqui a 3 semanas, em vez de ter o colóquio semanal, nós vamos ter um evento com professores franceses, prêmios Nobel, alguns com prêmio Nobel, que vão fazer uma apresentação em homenagem ao nosso departamento. Então, Maurício, como eu disse, foi um dos fundadores. Ele era membro de um grupo de 5 engenheiros elétricos. O outro era Cid, que está aqui. O outro é Rios, que também já deve estar aí. O outro é Marco Gameiro. E o outro era Ivon Fittipaldi, nosso colega, que nos deixou há 6 meses. E nós ainda não estamos recuperados do choque da ida de Fittipaldi pela Covid. Maurício, então, nesses 50 anos... Aliás, essa história do departamento é parte de uma história de 400 anos, que vai ser contada num livro que está sendo feito. O livro começa... Já estou fazendo propaganda do livro, Fernando. O livro começa com a vinda do astrônomo Marggraf para Recife. E a vinda de Marggraf marcou o início da ciência em Pernambuco. Então, o livro começa com Marggraf e termina com o nosso departamento. Maurício, então, como eu falei, foi um dos fundadores. Ele foi o primeiro a fazer uma tese de doutorado no nosso departamento, mas ele defendeu a tese na Universidade de São Paulo, porque naquela época não havia doutorado no departamento. Mas ele fez a tese aqui e defendeu em São Paulo. Da mesma forma, os outros fizeram isso, defenderam em São Paulo e na PUC do Rio. E, desde então, ele tem sido um pesquisador ativíssimo, trabalha em física teórica e computacional em vários campos, mecânica estatística, várias áreas da matéria condensada. Hoje ele vai nos falar sobre tópicos quentes da física, topologia, geometria. Nesse tempo, então, Maurício orientou
muitas pessoas, não sei quantos. 3 deles são atualmente professores do nosso departamento. Renê, que deve estar aqui, Ernesto, Antônio Murilo, acho que são esses 3. E orientou mais muitas pessoas que estão em outras universidades no momento. Publicou um monte de papers e, como eu disse, é uma pessoa ativíssima e que vai nos brindar hoje com esse colóquio Topologia, Geometria e Dinâmica Molecular. Maurício, valeu, estamos curiosos para ouvi-lo. Obrigado, Sérgio. É sempre um prazer ter sido convocado, no caso por você, para apresentar um colóquio do Departamento de Física, o que eu fiz durante esse período de 50 anos, de maneira regular, até antes da pandemia, né? Mas o último foi um de várias horas, uns 70 anos, mais alguma coisa, e de lá para cá eu fiquei mais recluso por conta da pandemia, e a única apresentação que eu fiz nesse período foi muito interessante, porque foi o encontro sobre Low Dimensional Systems, que foi organizado este ano, o terceiro deles, na Universidade Federal de Minas Gerais, por um grupo muito bom lá. E, originalmente, o primeiro foi aí na UFAL, Marcelo Lira. Depois teve um até que ele foi em loco, lá em Minas Gerais, na Universidade de Minas Gerais. E esse daí foi também em Minas Gerais, mas na sede. Então, vamos dar início. Eu vou dizer para vocês que tem esse prelúdio aí, certo? Esse prelúdio, eu vou fazer algumas considerações e umas lembranças, como esse colóquio é feito nesse momento dos nossos 50 anos no Departamento de Física. Eu achei por bem de evocar algumas lembranças. Então, eu comecei com as transparências, que Sérgio vai reconhecer logo, e os outros também, que estavam aqui, como ele diz, há algum tempo, e eu gosto muito delas, porque elas foram feitas nessa pré-história, escrita durante essa pré-história. Então, elas não têm nenhum bias do tempo a posteriori, né? Elas foram escritas na primeira etapa do nosso departamento. Então, pré-história das ciências exatas em Recife, Pernambuco. Escola de Engenharia, 1895. Então, a gente tem que lembrar esses nomes: Luiz Freire, Milton Maia, João Holmes Sobrinho, um cara super inteligente, segundo Samuel McDowell, era a maior cabeça. Eu tenho livro dele em casa, ofertado a meu pai. E, coincidentemente, relatividade, escrita por Rui Luiz Gomes. Aí tem do Holmes a Maurício, mas só que não sou eu, e é de 1900 e no começo aí dos tempos. Rui Gomes escrevendo sobre relatividade restrita de Einstein, ainda em Portugal. Então, João Holmes foi uma figura muito singular lá na Escola de Engenharia, assim como Newton Maia e Luiz Freire. Newton Maia em cálculo, Luiz Freire em física, e João Holmes Sobrinho, mecânica racional. Era a cabeça sobre isso. Na física, a gente vai lembrar, obviamente, Mário Chene, Leite Lopes e vários outros que se seguiram, Fernando Souza Barros, assim por diante. Isso já está aí, inclusive, o Sérgio comentou sobre a história. Em matemática, a gente pode falar do Leopoldo Narbe, que estava aqui em Recife, na mesma época desse pessoal, e saiu também para fundar, junto com outros, o CBPF, na área de matemática, e depois o INPA. Oswaldo Gonçalves de Lima, o pai de um grande amigo nosso, Cláudio Lima, que também é físico-químico e etc., ele foi responsável por enviar Leite Lopes e etc., arranjar as bolsas e fazer contatos, etc. E o nosso queridíssimo Ricardo Ferreira, que tem o nosso primeiro professor emérito do CCN, tem a sua foto
lá no auditório, no CCN. E o Instituto de Física e Matemática, que agregava físicos e matemáticos de uma maneira relativamente informal, na Rua do Progresso. E os matemáticos portugueses podem ser representados por Rui Luiz Gomes, cuja foto está pendurada, providenciada por Sérgio Coutinho, muito bem. Já tem o nosso auditório, o Rui Luiz Gomes tem hoje a foto dele do lado, quem entra do lado direito, de maneira discreta, mas permanente lá, nos vigiando. Bom, a pré-história do grupo de pesquisa, 64, nós entramos na Escola de Engenharia, existia o Instituto de Física e Matemática, não o Instituto de Física ainda, e o Departamento de Energia Nuclear com o Padre Borg. E nós nos associamos a isso. E ele fazia, já com um grupo, como estava lá Hélio Coelho e outros que tinham sido enviados para o Centro de Energia Nuclear de São Paulo, Instituto de Física Nuclear de São Paulo, o Centro de Energia Nuclear, não o Instituto, o IP, né? Instituto de Pesquisas em Energia Nuclear. E ele fez o mestrado, coisa do gênero, e depois o Hélio foi para a Pensilvânia fazer o doutorado. Mas nós tivemos um curso que era equivalente ao bacharelado, com eletromagnetismo, física moderna, mecânica quântica e tal. E o curso se denominava Introdução à Engenharia Nuclear, tem um diploma, inclusive. E nós éramos bolsistas da universidade, bolsista de iniciação científica, em 66. E frequentávamos muito a miúde o departamento de matemática. Teve um ponto singular, até que o Padre Borg estava reclamando, vou mandar cortar a bolsa que vocês só vivem na matemática, com o Rui Gomes e etc. E o grupo lá assistindo às palestras e tal. Bom, aí tem o comecinho da gestação do futuro grupo, foi uma visita de Sérgio Mascarenhas e Guerra de Jacó, durante uma reunião do CNPq em Recife. E Sérgio, quem estava lá à noite, esperando, como eu e Pitbull dizia, os comensais, fomos ao hotel, o grande hotel no centro de Recife, e de meia-noite para 1h da manhã, nós ficamos no saguão, quer dizer, chegamos antes. Chegaram o grupo, né? Em particular, Sérgio Mascarenhas e Guerra de Jacó. E aí eu e Piti conversamos com eles e marcamos para um encontro no outro dia, lá no departamento, no Instituto. E lá nós conversamos com o Rômulo, eles conheceram, e Mascarenhas criou aquela cola forte, a partir daí, com todas aquelas suas características positivas que ele tem, de querer ajudar e fazer coisas e que não são muito triviais e desafios, e vibrar por isso e assim por diante, que todos nós aprendemos a conhecer e saudamos a memória deles o ano passado por uma fatalidade, né? de queda, etc. Bom, em 69 nós todos fomos para nossas pós-graduações, uns para a USP, eu e Fiti, e Marco Gameiro, e o Cid Rios para a PUC, do Rio de Janeiro. Bom, em 70 houve uma aposentadoria compulsória. Houve o AI-5 e os desdobramentos se deram com aposentadorias compulsórias em várias épocas, e a de Jaime Quiômico, junto, por exemplo, o anterior foi do Mário Schemer, nós fomos até a casa dele, eu e Fiti, e aí essa decisão, houve reuniões nossas, em alguma época, o Cid e o Rios foram até São Paulo, a gente foi até o Rio e ficou assim, nessa decisão antecipada. E aí essa nossa decisão foi meio antecipada quando nós visitamos São Carlos, e onde estavam Sérgio Mascarenhas, Silvestre Ragusa e Roberto Lobo. Eu acho que hoje só Roberto Lobo pode comentar sobre isso, mas todos eles já é velho. E chegamos lá e dissemos que estávamos numa encruzilhada, não sabíamos se voltávamos para Recife, se íamos para o exterior, que estava
programação e assim por diante. E nessa conversa, a gente tinha acabado de fazer um curso de eletrônica quântica com o Ragusa, no Instituto de Física Teórica, e ele estava muito entusiasmado com o grupo, com o pessoal. Éramos nós e outros alunos da USP junto com nós, conosco, e que eram muito bons alunos também, estão hoje professores no departamento, no Instituto de Física. E aí surgiu essa ideia do convênio que o Mascarenhas mandou nos chamar, quando o Ragusa comentou, e sentou e disse: eu vou fazer aqui uma minuta de alguma coisa que depois a gente pode levar para o Conselho para avaliação. Então, a história, mais ou menos, se desenvolveu, foi feita uma reunião, como eu disse, o pessoal foi para Recife, estava na PUC, e essa coisa evoluiu. O Sérgio Rezende foi contactado pelo pessoal do Rio, porque nessa proposta do Mascarenhas, que uma vez o Sérgio disse, e a gente que conhece, foi físico isso, física aquilo, vários grupos aí, fazer um polo novo de física no Recife, e Sérgio estava mencionado por físicos novos, etc. E, como ele disse no final, foi Sérgio que foi o coordenador do projeto. E essa assinatura do convênio se teve em algumas fases. E a primeira parte foi que a universidade tinha que se comprometer antes da nossa vinda de São Paulo. Nós estávamos já com a palavrado ajuda da financiadora da FINEP de São Paulo, para a gente continuar ensinando, depois do mestrado aí fazer doutorado, etc. Então, lá mesmo. E aí nós dissemos ao reitor que não viemos aqui arranjar só um contrato ou emprego. Nós viemos aqui com um convênio de implantação de um grupo de pesquisa. E isso tem várias demonstrações e teve as contrapartidas. Fazer biblioteca, suprir definir uma área, arranjar uma secretaria, etc. E a assinatura dos contratos da gente, por isso foi 1 de janeiro de 71. E o Murilo Humberto de Barros Guimarães tirava os óculos, tirava os óculos, e estava lá também, Sérgio vai lembrar desse nome, Palhares Moreira Reis, que chegou a dizer que a gente era muito apressado, muito, para não dizer outras palavras que ele dizia pelos corredores da reitoria, forçava muito a coisa, andar para passar, e as coisas eram burocratizadas demais. Né? Então, ele ficou sempre uma figura carimbada sobre burocracia e lentidão. Bom, janeiro de 71, então, declarado o início, eu coloquei aqui para depois eu fazer uma menção, o nosso colega Fittipaldi. Esse novo timento, nós terminamos brevemente com o material que tínhamos feito em São Paulo, parte dele, mas uma grande tirada para a conclusão dele, e depois é que fomos numa viagem mostrar a Galvão Ramos, né? José Pisapia Ramos, e também demos início a esse outro trabalho que foi depois publicado no Office Review, em 73. O que é interessante, Sérgio, e os colegas de notarem, foi uma coincidência, né? Uma boa coincidência. Você está acompanhado no mesmo número do Novo Timento da época, que era uma revista que tinha muitas partículas também, etc., e foi o Luzi, Roberto Luz, quem nos orientou a submeter para lá. E neste número tem, no mesmo volume, tem o nosso amigo, que é o conhecido, nada menos que o Werner Heisenberg. Só que nós sempre conhecemos o Heisenberg, né? Pelas as suas contribuições na mecânica quântica, o Werner Heisenberg, mecânica quântica das matrizes dinâmicas, etc., né? Schrödinger através das equações, e Heisenberg pelas suas comutadores e assim por diante. E ele também foi um cara que
fez artigos sobre, como outro físico teórico fez sobre ondas de spin. E aqui ele apresenta por acaso, no volume 72, no mesmo número do Novo Cimento, em 72, ele faz Magnus in a Model with Interferomagnetic Properties 2. E aí eu não vou ler aqui, mas ele relaciona com o modo Goldstone, que é normal, mas também com Strange Electrons of Spin Zero, e sobre esses problemas com Tandakov, que os que conhecem teoria de campo vão também, o início de coisa era uma modelagem bem conhecida, e diz que isso pode ter interesse aproximação de SO3 e no espectro. Bom, isso é uma coincidência, isso é o prelúdio, né? O prelúdio inclui também umas fotos de recordação. Nós estamos aí em um grupo muito eclético e que tem muitos amigos. Alguns nos deixaram, como o nosso querido Fittipaldi, que está aqui, é o principal que está aqui, do grupo que nos deixou. Aliás, também ao lado dele, o nosso querido Alagoano, que também nos deixou. Mas aqui está Sérgio, Múcio. Sabe quem é essa barbona aqui, meio calvo? É o Amir Caldeira. Aqui está o Luiz Antônio, vulgo Mosca. Também eles andavam grudados. E o Mosca é um apelido porque ele gruda em outras figuras, não do mesmo sexo da maioria aqui. Mas por isso que a gente colocou Sandra do lado de cá. Então, mas tem a menina aqui, aí tem Constantino, tem a portuguesa, que Sérgio conhecia bem, o Mário, o Cher lá do Rio Grande do Sul. Que atrás, não sei quem é que está atrás de mim aqui. Sandra e Jairo, que nos acompanhou também, e ficamos na mesma casa. Nesse período, a gente trocou as residências com a Rosa Souto Maior, ela ficou lá em Boston, e a gente ficou na casa dela em São Francisco. Na casa dela, na Universidade de Santa Bárbara, para assistir a conferência, onde eu também conheci, Sérgio estava lá, o Ryogo Kubo. Temos o prazer de tomar um chopp com o Ryogo Kubo nas conversas durante uma escola no Instituto de Física Teórica, e depois teve a ASN. Aqui uma foto também com o Fiti. Essas três é para a lembrança dele, e com os colegas, essa foto aqui com ele e nós aqui, da ICM de Edimburgo, é uma viagem que nós sempre fizemos juntos, todas as conferências internacionais de magnetismo, juntamente com o Sérgio. E do lado de cá, o 2000, que foi coordenado aqui em Recife, o Sérgio Rezende. Está ele aqui, Raimundo, o cearense lá, o Lindbergh, a mim e eu. Bom, então eu gostaria, com muita emoção e ainda sentindo, teve dias que eu não consigo fazer muita coisa, pela saudade do nosso querido Fiti. E essas transparências é a memória dele. Bom, o outline científico do Hamiltoniano, do colóquio, são duas partes. O Hamiltoniano Mean Field Model, que é um pacote assim, ele é um Hamiltoniano porque tem P2 sobre 2M, mas tem também uma parte magnética, que aí você não resolvia tudo exato se não fizer alguma coisa. Então, tem alguma coisa que você vai fazer um Mean Field, mas muito adequado para poder tratar a dinâmica e assim por diante. No campo magnético. Muita gente trabalhou com esse modelo, inclusive Constantino, Salles e outras pessoas conhecidas. Bom, e também nós vamos falar obviamente, sobre o modelo de Hubbard e sistemas de spin. Eu optei por fazer também um popurrí sobre outros sistemas de spin. Obviamente que todo modelo de Hubbard no Strong Kaplan vai dar um sistema de spins, seja itinerante ou localizado, mas vai ter termos localizados ou semi-localizados com alguma coisa itinerante também, como é o modelo TJ,
que foi proposto por Anderson. Então, nós vamos começar com trabalhos sobre o modelo de Hoban e sistemas magnéticos. E motivado por analogia com redes fotônicas, nós vamos examinar estados de borda, né, os head states, de uma rede trimerizada, um trimer lattice. Então, nós sempre trabalhamos desde o começo com ferrimagnetismo, para diferenciar de um ferro ou de um antiferro, que era muito estudado, e pelas aplicações a polímeros magnéticos, que eram inúmeros. Vou fazer aqui uma homenagem ao Lyapunov, porque os primeiros trabalhos que nós fizemos em mecânica foram ditados pelo cálculo de expoente Lyapunov para examinar o grau de caoticidade do sistema, né, e a estabilidade. Apenas lembrando que Lyapunov foi um grande matemático e que faleceu precocemente naquelas guerras em Odessa, né? Em 1918, que está aqui o falecimento dele, não é um acidente, foi na Primeira Guerra Mundial. Então, é isso, o Lyapunov, grande figura. Então, o primeiro problema é o Hamiltonian Field no campo magnético. O artigo principal foi publicado esse ano e ele trata de usar aspectos, como o Sérgio mencionou, geométricos ou topológicos, para você tirar resultados e interpretar certos resultados, por exemplo, da dinâmica de um sistema até mecânico normal, como pode ser ou resultados da mecânica estatística, que não é também comum, porque os teoremas, né, de Liouville, etc., vieram da mecânica, seja os sistemas clássicos, e depois, para o sistema quântico, fica equação Master e assim por diante. Mas nós vamos usar aspectos geométricos e de dinâmica molecular para analisar um sistema que é chamado um Hamiltonian Mean Field Model em um campo magnético que não tinha sido utilizado. Qual é o efeito do campo magnético nessas propriedades? Então, eu resumi neste caso as equações, os resultados principais, que são baseados em equações autoconsistentes para magnetização e energia, onde você pode deduzir de início logo a curva calórica e depois você usar o método geométrico para cálculo dos expoentes Lyapunov e quantidades relacionadas. E nesse caso, em seguida, nós comparamos essas previsões, são analíticas, com resultados da dinâmica molecular, simulação da dinâmica molecular, que foi feita com a ajuda de Luciano. E essa primeira parte, junto com a Rúbia, que era a proposta da tese, foi proposta a tese de mestrado dela e também do doutorado. Era um problema bastante matemático, foi feito várias excursões, né, em vários temas da física matemática e etc. E examinaremos também só uma transparência no equilíbrio e etc. Eu, obviamente, não vou detalhar todas as transparências e dizer cada variável o que é, mas vou tentar dar uma visão geral de cada uma delas. Nessa transparência até apresenta o modelo. O modelo é um modelo, tem um termo cinético que está aqui, P2 sobre 2M, o M desapareceu, quem fez 1. Em várias quantidades você pode fazer isso, e isso não tinha nenhum papel relevante, físico, de interpretação que nos interessava no momento. Então, o outro termo, junto com os ímãs, a gente chama de potencial. E que sistema é esse? O que a gente tem a cada partícula, no sistema aqui você vai ter duas coordenadas governando, as coordenadas são cosseno e seno, quer dizer, você tem um negócio no espaço bidimensional, se você quiser se imaginar, mas como você tem um campo médio, você tem um espaço que é indiferente pelo alcance das forças. Mas você tem um referencial onde você tem o ângulo que cada partícula que está associada a uma magnetização microscópica, MI, um cosseno e seno. Como é
comum. E aí você pode, com isso, definir uma magnetização, tanto a magnetização média, quanto você pode definir aqui embaixo o módulo. Ela está em vermelho esse negócio, não. E aqui está o M, que é o módulo, ou o vetor, que está com essa... O módulo está inclinado e o módulo vetor é esse. Não, M é o módulo, a gente inclinou. E o vetor foi como se fosse negrito. Então, para batizar a notação disso aqui, em vez de estar seta, tudo que é negrito é vetor. E quem não é negrito e está inclinado é o módulo. Bom, nós vamos admitir um campo na direção X e vamos ter o que é que a geometria diz sobre esse problema. A primeira coisa que você faz é estudar o sistema em equilíbrio. Então, você usa é um problema de mecânica estatística. Não é de solução completamente exequível, uma vez que você limitou ali o alcance. Então, você tem a função de partição, que nós vamos tomar Você tem aqui um termo cinético e o termo na função de partição e um termo de contribuição do potencial, que foi definido na transparência passada. E nós vamos defini-la de maneira que nós podemos tomar um saddle point, essa função φ que está aqui, onde vai aparecer de uma forma conveniente ao arrumar a função de partição, para tornar a função de partição de uma forma que você tem um n aqui em evidência na exponencial, e daí você pode tomar tranquilamente seu limite no saddle point para n para infinito. Você diz que o termo é dominado por esse φ aqui, né? Você faz o saddle point e a sua conclusão é óbvia, é essa. Então, a energia livre é dada pelo logaritmo disso aqui, da função da logaritmo de z, né? Menos os fatores logaritmo de z. Então, está aqui o logaritmo de z, tem um termo cinético e o termo de potencial, que é esse φ aqui, que estava lá em cima da função de partição. E isso, ou como todo sistema autoconsistente, dessa forma, ele é fechado por essa equação de autoconsistência, onde essa raiz z que está aqui satisfaz, isso aqui são funções de Bessel de ordem 1 e ordem 0, satisfaz a razão dela de z com beta, que é 1 sobre kBt, da magnetização. E a energia é derivada da termodinâmica, da energia livre, e ela, então, fica com uma cara muito interessante, porque fica um meio, esse beta é kBt, isso aqui fica o termo de magnetização inicial e o termo de Zeeman. Só que esse M vai estar submetido a essas condições aqui. Você pode evoluir, eu não vou detalhar isso aqui, vou olhar a figura, vou ler toda essa coisa, mas vou dizer o seguinte: você pode desenhar, você tem duas variáveis no ensemble microcanônico, né? A condição de equilíbrio no ensemble microcanônico, função da energia. Aí você pode botar a temperatura como função do U, chamada curva calórica, e você tem, então, nesse espaço TU, o ponto crítico estará aqui, que vai ser dado exatamente pelo valor da temperatura 1/2 e da energia potencial crítica 3/4. Você acha aqui, nesse espaço bidimensional. A magnetização segue um ritual mais conhecido. Ela simplesmente vai a zero, mas aqui eu estou no microcanônico. Então, a magnetização é função du, como a temperatura é função du. Então, a magnetização também vai a zero acima de uma energia eucrítica aqui. Está aqui, que é esse meio. Bom, então, na presença de um campo magnético, o problema seria esse. Na presença de um campo magnético, as coisas vão ser diferentes. Essa singularidade, como está aqui já posta, a curva vermelha é eliminada, essa singularidade. Você vai ter estados metaestáveis, você vai ter estados instáveis.
devido à competição entre soluções que o campo magnético introduz, que são soluções na direção do campo e na direção contrária, e também uma solução crítica que sai, se você deriva as equações, etc., sai uma solução que é M igual a menos H. Estou vendo desde o trabalho com Fernando Nóbrega, e essa solução é muito importante, e é ela quem guia muitas das instabilidades, quem é responsável por várias propriedades interessantes do sistema. Quando o M vale menos 1, você vê o sistema é tal que essa solução não é comum termodinâmica. Se M é menos 1 e você sobe o campo de 1, as soluções são instáveis. Então, isso é um problema em si, com mais de o P2 e tal, isso tudo introduz coisa que não é um problema puramente de estatística de spins. Então, soluções metastáveis, você vai poder existir problemas com a entropia de turning point e problema de comportamento reentrante, etc., que você vai identificando. Um outro conceito que a gente vai trabalhar no sistema é o expoente Lyapunov, que eu vou simplesmente dizer que ele ler essa coisa inicial. É uma quantidade fundamental na dinâmica de Hamiltonianos e ele mede o comportamento caótico, o grau de comportamento caótico em trajetórias vizinhas. Né? O famoso problema é você soltar duas trajetórias e perguntar como é que elas estão separadas com o tempo indo para infinito. Esse expoente Lyapunov mede essa exponencial adequada, ele mede, né? Porque se aqui tem um logaritmo, ele mede essa propriedade do sistema. Se ele é positivo, a trajetória é instável. E se ele é negativo, a trajetória é estável, né? Elas vão ser controladas. Então, o sistema é muito sensível quando ele é maior ou insensível a condições iniciais. Que é aquele famoso negócio de a borboleta bater a asa na Amazonas e haver um terremoto, uma chuva grande lá em Paris e tal. As condições iniciais podem ser muito sensíveis. Os expoentes Lyapunov são também sensíveis à presença de uma transição de fase, que é o que é de muito interesse para nós. E, em particular, uma mudança topológica no sistema, que ocorre também numa transição de fase em alguns sistemas de nosso interesse. Então, essa análise pode servir como um indicador geométrico e dinâmico do fenômeno que está subjacente, seja ele biológico ou magnético. Está havendo a transição de fase magnética, a transição biológica, tem uma série de referências aqui para isso. O approach é o approach geométrico. É o approach de Lyapunov. Significa que você trata a geometria por aspectos como geometria riemanniana e aonde você trata, e a gente trata por uma approach que era considerar um flow geodésico, né, uma geodésica do sistema, usando uma métrica do senhor Eisenhardt. Esse físico e matemático também foi muito importante na década de 30 para o departamento de Princeton. Ele, durante décadas, ele foi o cara que liderou a física matemática lá e com aplicações para a relatividade geral. Eu li a vida desse homem todinha, com não sei quantos coisas, etc. e tal, na época que eu queria. Havia só uma menção nesses artigos e tal. Então, esse cara foi muito importante e ele utilizou essa métrica com a finalidade da relatividade geral. E mesmo hoje, tem gente no Rio Grande do Sul que publicou trabalhos muito recentes usando a métrica do Eisenhower. Então, o que é que salienta-se? O que salienta, na métrica de Eisenhower é que ele coloca explicitamente o potencial em um dos termos da métrica. Normalmente a métrica é aquela métrica que mede o ds ao quadrado, não sei o quê, tinha a relatividade com aquele menos do Einstein, né, de dx2, etc. E tem o ICT, ou então o menos da parte C dt2.
que você pode ter tipo espaço-tempo, efeitos tipo espaço, efeitos tipo tempo, etc. Aqui, na realidade geral, ele introduziu isso, mas ele quis colocar o potencial. E essa versão foi identificada como sendo interessante para descrever, em particular o Marco Pettini, que trabalhou logo no começo com esses problemas de topologia em sistemas mecânicos e geometria, ele gostou de que isso aí podia ajudar na descrição, né? Com Riemanniano e etc. Então, eu não vou aqui estar dizendo, mas você tem determinados elementos que, com esta métrica, eles simplificam. Por exemplo, a curvatura, o tensor de curvatura, que é esse daqui, fica uma derivada segunda do potencial. A curvatura de Hit fica aqui, derivada da componente Q0. E a curvatura escalar se anula. E ela, na verdade, é o laplaciano do potencial. Então, há uma conjunção de coisas boas, embora o tratamento seja não trivial. Por exemplo, a evolução do vetor separatriz, que tem Q tilde menos QI, são duas trajetórias que vão examinar essa vetor separação. Você, de qualquer maneira, encontra equações tipo Jacob, equações de Jacob da mecânica, que você tem, sob certas hipóteses estatísticas, transformar o resultado num oscilador harmônico estocástico, como está aqui embaixo, onde a frequência é dada agora por quantidades que lhe interessam. Esse K0 é a curvatura média de Hit e o sigma K, a sua flutuação. E esse é um ruído de um processo gaussiano. Então, essa coisa aqui, você vê essa equação aqui, a frequência que é colocada em termos dessas variáveis que nós vamos examinar. Nós vamos calcular esse K0 e o sigma K. E, com esse cálculo, você determina o expoente Lyapunov, lambda, a função de K0 e sigma K. Então, está aqui o Eisenhardt, com o seu Ana Matemática, filho 28, o Pettini, etc. E esse cara tem um trabalho mais recente, muito interessante, o Chanda, de 2017. E é uma literatura vastíssima. Mas essa coisa aqui é o approach geométrico e vai quem gosta. Então, olhar para o 9, para esse modelo, é interessante. Fortunadamente, nesse caso, com essa métrica de Eisenhardt, o K0, que é a média do Hit, né, a curvatura, tanto em qualquer ensemble, ele é uma função simples da magnetização. Eu não vou fazer o cálculo, mas está tudo aí nos artigos. Então, o K0 é simplesmente M2 mais H e o termo de Zeeman. Agora, isso aqui vai ter tudo uma autoconsistência lá com Z. Z está lá naquela magnetização que vai ter que ir lá toda vez que você for fazer um cálculo, tem que bater continência à equação de autoconsistência, voltar. Então, o cálculo numérico fica um pouco, mesmo exato, né? Mesmo o cálculo está lá exato, no sentido até onde você quiser ir no seu computador. Mas as equações são fechadas, mas são como Bethe-Ansatz, tem uma metida na outra, pode ter um sistema complicado. Agora, esse K0, que é a flutuação do sistema, né? É a flutuação do K0, que é o sigma K, ele é bem mais envolvido, e quer dizer, a flutuação do KR no microcanônico é igual a do canônico e mais esse catatal de coisa aqui, que envolve até a magnetização. E eu digo para vocês que tem que ter muita paciência para lidar com esses sistemas. E nesse trabalho aqui, desse ano, com Araújo, que é a Rúbia, o Luciano Miranda, Fernando e eu, mas a Rúbia, esse problema foi gerado desde o mestrado dela, ela no mestrado fez muito pouca coisa, mas depois ela caiu nisso e é o doutorado na matemática. Eu sou co-orientador e Fernando foi o orientador principal. Como ele estava na Holanda, nós interagimos muito com a Rúbia aqui, em grandes partes do período. Ela foi para a Alemanha, fez uma colaboração com outro alemão que também fez um trabalho
sua modelo esférica, assim por diante. Bom, os resultados para K0 estão aqui para sigma K. Eles são função de U, porque eu estou no microcanônico. Então, o K0 é muito bem comportado. Ele simplesmente desvia aqui no ponto crítico se eu botar um campo pequeno. O sigma K já sobe e desce. Ele tem uma singularidade aqui, o sigma K. Uma singularidade vai a zero, né? Quando o U é maior do que o crítico. Quando você tem um campo magnético, ele começa a ficar mais suavizado essa descontinuidade. Agora, o resultado interessante disso aqui é que mesmo para um campo muito pequeno, é 10 a menos 5 e 10 a menos 5, o H, o expoente de Lyapunov 9, quando você tenta plotá-lo agora, como a curva está aqui, plotada para o microcanônico, você, ao examinar o que está vendo aqui, essa descida para o crítico, você vai notar que ele é não muito simples e ele tem essa curvatura. Você vem junto, essas curvas vêm praticamente juntas, né, como você está aqui, mas esse bolo aqui embaixo, você pode resolver com bastante cuidado, na ordem dessa coisa aqui, 10 a menos 5, e verificar que quando eles chegam perto, tem uma parte que é instável, estável, e a outra curva que vai para o ponto crítico, a ponto 75, como é previsto aqui, o 3/4, o crítico. Então, esse cálculo aqui tem que ser feito com muito cuidado para notar essa estabilidade, meta-estabilidade do Lyapunov 9, muito próximo da criticalidade. O comportamento de K0, baseado no Eisenhower, na métrica de Eisenhower, a média do Hit, né, do coeficiente Hit, da curvatura, K0 e sua flutuação estão dadas aqui. O K0 segue muito bem o comportamento da magnetização, praticamente. Enquanto que aqueles que sofrem muito de flutuações, como o sigma K, segue mais o expoente de Lyapunov 9. Então, você vê aqui essas duas slides aqui, duas figuras, são muito parecidas, né? Você vê aqui o sigma K, porque ele flutua lá, a flutuação do K, né? Da curva, flutuação da curvatura, né? O sigma K, curvatura fluctuation. Então, ele segue, ele vai além do crítico, e ele é muito lento a convergência por uma dinâmica molecular. É muito lenta. E você pode ver que para H igual a 1, a descrição da simulação molecular, a descrição analítica, quanto maior o campo, menor a comparação, apesar do campo tornar o sistema bem estável e bem qualitativo, ele dá um valor bem maior do que o valor esperado. E aqui você tem vários tamanhos aqui, né? Então, esse resultado é mais ou menos seguro. Agora, o sigma K, você tem um pouco mais de sorte, mas mesmo com o campo 0,2, o dado do Monte Carlo segue razoavelmente o comportamento. E aqui você tem uma curva para o lambda, para o Lyapunov 9, como o sigma K também é flutuação, o Lyapunov 9 tem flutuação, ele tem comportamentos comparáveis. E agora, o campo muito forte termina saturando o sistema, como a gente esperava, porque há uma série de casos que sugerem isso. E, finalmente, nós estudamos também equilíbrios, não equilíbrio e sob condições iniciais metastáveis. Solta o sistema numa metastabilidade. Como é que ele vai para o equilíbrio, né? Então, você pode estudar. Estudamos aqui a tal da Waterberg. É você começar com a função de distribuição que está aqui no P θ, que podia ser o PQ, né?
A mecânica, você tem que estar aqui, está fazendo o ângulo e o momento do problema da gente. Então, você pode dar um intervalo no θ e examinar aqui, se você bota uma condição nesse vermelho, eu dou uma condição inicial aqui e vou deixar o sistema evoluir e ver como a magnetização é afetada, porque o que me interessa é o magnetismo do problema. Mas eu estou fazendo ele através de um sistema dinâmico. Então, a magnetização evolui para o que a gente tem como equilíbrio em 0,6 de uma maneira que a gente chama de um fast relaxation. Né? Ela vai muito rápido e de maneira meio violenta, em alguns casos, e depois ela assintota e corre para isso. Isso foi o exame de condições iniciais metastáveis. Né? Era metastável, que você prepara, e o outro está aqui embaixo. São semelhantes, né? São duas, do mesmo tipo de waterbar, initial condition, só que, em vez de preparar ele com θ igual a 0, você prepara lá no fim, com π. Então, no fim da coisa, você bota as duas, a condição aqui. Você vê que tem uma dramática diferença da magnetização dessa curva B com a B de baixo. O 0,6 está aqui e aqui ela vai muito lentamente indo para a relaxação. Então, isso é um conhecimento de... A gente sabe que a mecânica estatística de não equilíbrio é um livro aberto, né? A gente não há uma única versão, já dizia o Ryokubo no livro dele. A de equilíbrio você tem a sustentação de Gibbs, né? Mas o não equilíbrio você tem Langevin em algumas equações, umas hierarquias e tal, mas não tem um sistema fechado. Então você vai usando certas técnicas e certos métodos para tentar ver se os conhecimentos se comparam. Então, aqui tem a dinâmica molecular e tem também o método geométrico. E aqui você começa em condições iniciais, aqui, ó, no Pθ, aqui próximo, e não aqui, quando começou, e você vem por essa relaxação aqui. A magnetização corre para o estado de equilíbrio através dessa curva, que é bem mais estável do que essa de cá, e muito mais do que essa. Bom, Hubbard Model, vamos passar para o sistema que vai nos interessar, e daqui por diante é o modelo de Hubbard e sistema de spins. E vou fazer, como era do meu feitio, uma certa... O que é? Quanto tempo? São quase 5 horas. Quase. Modelo de Hubbard, Van der Waals e Haldane, Kosterlitz e Taulas. De Van der Waals até Haldane. Então, vou com certa rapidez. Essa transparência eu já tinha. Ela diz tudo que Van der Waals fez para um líquido comum, o equilíbrio, a gente pode tratar as funções de correlação, a compressibilidade está ligada ao integral, e essa função deve cair com lei de potência, mas a integral tem que ser finita, e tem aqui os fenômenos críticos, tem um lambda point, etc. Isso é coisa. Depois você pode falar do nosso Godfather em matéria condensada. O que é que ele fez de notável? Muita coisa, mas, em particular, e foi a razão da premiação dele, foi estudar líquidos quânticos, em particular superfluidez, e identificar a velocidade crítica. Isso aqui tinha, como ele chamou de fônus, é um tipo fônus, a relação de dispersão, mas era uma relação de dispersão só, e aqui a partícula se encontrava depois, aqui ele chamou de rótons, e era ainda uma descrição em que depois o conhecimento evoluiu. Mas ele identificou, faltou muito os efeitos de vórtice. Mas o Landau escreveu também o líquido de Fermi, né? É mais até conhecido por essa contribuição do que pelo o que ele fez em bósons. O seu colega Kapitsa deu uma contribuição também muito importante, e ele que fez o hélio, etc., determinou aquela coisa do mercúrio, e eu estou colocando ele aqui como o parceiro do Landau nessa coisa dos líquidos quânticos, nessa fase. O Gonzaga está sendo lembrado aqui porque resolveu
além de muitas outras coisas, como ganhou o Prêmio Nobel pela relação de reciprocidade, publicado em 1944, reciprocidade, em 1944, e também pelo modelo de Ising bidimensional. Bom, o C.N. Young, que disse que a magnetização do modelo de Ising foi o cálculo mais difícil que ele fez, ele que calculou a magnetização do modelo de Ising. Contribuiu com muitas outras coisas em teoria de campos, em Young-Mills equations, mas ele foi seminal para o teorema de Yang-Lee e a origem das transições de fase. Essa foi a contribuição principal para a mecânica estatística. Kadanoff, com sua escala e universalidade, o Wilson ganhou o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento do grupo de normalização, que está aqui com esse cineminha, com seus pontos fixos, correndo. Isso aqui foi o desenho feito com a mão do senhor Michael Fisher. Eu vi vários desenhos dele sendo feitos lá em Cornell. Isso aqui é a assinatura dos desenhos que ele adorava fazer no nanquim lá. Então, isso aqui corre para um ponto fixo. Em cada ponto você tem a trajetória e você pode fazer o first renormalized manifold e sair renormalizando. Isso aqui tem a substância dos hamiltonianos sendo renormalizados e entrando no ponto fixo, onde você, linearizando, encontra os expoentes do sistema. Então, aqui tem essa renormalização que você vai para o ponto fixo. Por outro lado, nessas transições dos metaleiros, que você pode dizer, os caras que trabalhavam com metais, que você pode falar do Motte, o Hubbard e o Anderson. São as três grandes figuras. O Hubbard morreu prematuramente numa cadeira de dentista, um choque anafilático, uma volta do seu... Depois desse congresso no Japão, em 1980, ele voltou para o laboratório lá da IBM, na Califórnia, foi um dentista e faleceu na cadeira de dentista. Terrível. E o nosso Anderson, que viveu até há pouco tempo, 96 anos, a maior figura da matéria condensada, a maior figura da matéria condensada, muito provavelmente do século passado, ou de metade, né, de meados do século passado, porque ele trabalhou em muitos aspectos, em particular o modelo TJ para o modelo de Hubbard, a sua relação com a supercondutividade e aquilo que foi apelidado de Resonance Valence Bond, que vem desde o Pauling, e ele introduziu isso de maneira muito correta no Science, que podia ser, o modelo TJ podia ser uma modelagem possível para o High-TC, e daí abriu o modelo de Hubbard tornou-se o desejo de cálculo de todos os teóricos. E aqui nós estamos rendendo uma homenagem aos três mosqueteiros, os três ingleses que trabalharam nos Estados Unidos, Tallace, Haldane e Costerlitz, por suas descobertas em topologia e transições de fase. Eu convivi por destino, o Costerlitz, o Michael, tinha acabado de fazer o pós-doutorado com o Tallace, que, por sua vez, tinha feito um doutorado em partículas e estava, como ele disse ali, até para a gente, disse nas cartas, eu não tinha emprego e fiz partículas elementares, não saiu nada. Aí o Tallace estava oferecendo um pós-doc lá. Então ele foi para lá e foi apresentado a mecânica estatística e resolveu aquelas coisas como cálculo. E depois foi para Cornell. Aí agora você vai para Cornell. E eu fui companheiro de sala e nos convivemos por um ano e meio ou mais. E o David Nelson frequentava e começou a colaborar com ele. Eu e o Michel Droz, suíço, nós colaboramos também. E todo mundo tinha o Michael Fisher como background e foi uma época de ouro lá. E agora o Costerlitz já tinha feito o trabalho em 74, nós fomos em 74 e 75. Então ele tinha acabado de fazer esse trabalho lá. E teve aqui em Recife em 1989, né? E recentemente, quando ele deu a palestra, eu passei uma meia hora
com Belita e antes troquei umas mensagens de recordação com ele. Uma figura. E está na foto, Sérgio, do Newtrends e Magnetismo. Bom, o modelo de Hubbard está aqui. Ele descreve simplesmente elétrons com Hopkin e uma repulsão columbiana. E você pode ter um buraco, são 4 estados, né? Spin para cima, spin para baixo, spin para cima e para baixo, e um buraco. Se você usar U muito grande, você elimina a dupla ocupação. E, finalmente, no Heisenberg, você não tem buraco. Então, aqui são hierarquias de modelos que nós trabalhamos aí, particularmente com todos os meus bolsistas, incluindo o Ernesto, o René, particularmente, com simulação. E nós trabalhamos com todos esses sistemas que foi oriundo, o Celso trabalhou muito tempo com polímeros, e teve a Maria Cristina no início dos tempos, com polímeros magnéticos, e eu embarquei fazendo uma modelagem com o Murilo, uma coisa que a gente nunca ouviu falar ainda em polímero, mas isso foi para o revisor e ele sugeriu essa aplicação. E até hoje a gente tem resultados como esse daqui, da Zurita, que tem a mesma estrutura da nossa cadeia B2, propostas, e tem sido muito trabalhado, com campos magnéticos intensos pelos japoneses. Deixa eu ver esse outro aqui. Esse aqui é porque é um inorgânico e um orgânico. Então, você tem essa estrutura, começou a ser ubíqua em vários sistemas de baixa dimensionalidade. E aí você cita aqui vários trabalhos que são a nossa motivação experimental, e é muito importante. Aí o primeiro trabalho que teve assim, importante para nós foi esse separação de fase em polímeros descrito pelo modelo de Hubbard, né, em cadeias de Hubbard. Eu trouxe apenas isso aqui, é história da ciência já, mas para mostrar que mesmo nessa época a gente identificou o ferri magnético. Já fizemos um Monte Carlo quântico, aonde você via o ferri, a estrutura ferri. Está aqui o A, B1, B2 para baixo, o A para cima, B1, B2 para baixo. Então, você tinha primeiros vizinhos, que é o L1, que é esse quadrado. Então, ele está com o primeiro vizinho negativo, está aqui embaixo. O segundo vizinho tem que ser o segundo vizinho positivo. Então, ele vai pular para cá. Está aqui o que é a bola, o segundo vizinho. E o terceiro vizinho é um triângulo, ele volta a ser negativo. Então, a gente ficou muito satisfeito com a possibilidade de examinar que essas estruturas ferrimagnéticas resistiam à temperatura, porque, às vezes, você tem sistemas unidimensionais que botou qualquer temperatura, um sistema puramente unidimensional, ele é para ser identicamente nulo com a temperatura, acima do zero. Então, ele vai, mesmo que seja uma coisa que pode ser numérica ou ser experimental, mas isso foi um resultado importante. Aqui você tem uma construção de Maxwell bem feitinha, não vou entrar mais em detalhe, e aí vou mostrar que tem um número grande de trabalhos que foram feitos. Eu vou apenas dizer às pessoas que estavam aqui, o Cláudio Macedo, o Marcelo Leite Lira, o Carlino Vitoriano e René Montenegro, uma homenagem aqui a eles, com vários trabalhos, como o de Hubbard, e, inclusive, a estatística fracionária, que são os últimos resultados que nós estamos ainda trabalhando sobre isso. Deixa eu ver aqui, né? Sim. Lembrando apenas que cada um, por exemplo, o Cláudio foi integral de trajetória e diagramático. Marcelo Lira foi teoria de campo e fenômenos críticos. Ernesto foi a teoria de campos em baixa temperatura, ou seja, teoria de campos quânticas, temperatura zérica e examinando baixa temperatura. René foi transição metal isolante e estatística fracionária. Então, aqui você tem vários resultados. Esse resultado foi muito importante com Carlindo, porque ele evidencia a estatística de Haldane e Vu, que é a assinatura da estatística fracionária,
que você não tem o 0 ou 1, como no férmio, que seria você ter uma coisa só diagonal. Ou o bóson, que você não exclui nada. No caso da estatística fracionária, ao se colocar, você começa a preencher o espaço de Hilbert, aí a ocupação começa a variar. A ocupação possível, quer dizer, o número de estados, ele é função do número de partículas que já foi jogado no sistema. Então, o Haldane, com esse paper de 91, e o VU, é uma parelha em que você tem uma estatística que a gente vem usando com interpretar, por exemplo, um caso desse tipo, né? Você tem um número médio de partículas que é meio, depois você tem uma singularidade e tem uma maneira de você medir essas coisas e identificar por que é. E aqui é uma transição topológica quando você levanta isso e junta com o outro. Eu vou pular aqui para dizer, esse aqui é o peso termodinâmico. Então, aqui é que entra que o G do Haldane subtrai do G, que seria a contagem de estados no espaço de Hilbert, você subtrai com a matriz dele. E aí você tem que saber simplesmente aonde isso se verifica. Então, essa figura ao lado aqui foi um trabalho que a gente fez agora em 2018 com o René e o Carlindo. O Carlinhos já tinha feito, já tinha ido embora, mas a gente continuou examinando e descobrimos umas coisas muito interessantes, que é como o limite do spin coerente, que tem importância experimental, os caras esquentavam fio, podiam ser governados por fios quânticos pelo modelo de Hilbert se propagando, ele exibia comportamentos que não eram... que foi chamado de spin coerente, na verdade. E depois o que acontecia era, como o modelo de Hilbert tem spin em carga, e eles são acoplados no material normal, mas num material fortemente correlacionado, as propriedades de spin em carga, em particular em uma dimensão, elas podem se partir. A informação no Hamiltoniano podem serem disjuntas. Então, você pode ter um spin coerente e a sua carga ainda sendo descrita como fosse uma modelagem usual. Então, é possível fazer uma trajetória, medir o calor específico e comparar com o numérico dos caras. Esse aqui é uma coisa numérica, a gente botou por cima o analítico, com a nossa modelagem, e não só isso, mas identificar como é que você sai de um líquido de Luttinger e vai para uma trajetória até um ponto, numa temperatura T, com um valor J, por uma trajetória que é essa vertical e outra que você vai, como se fosse no baixa temperatura, zero, sobe a temperatura e depois você sobe o J. Você, termodinamicamente, vai para o mesmo ponto. Então, isso pode ser identificado aqui no problema, que é você fazer isso, ou você fazer daqui o zero, fazer isso, e se encontrar aqui no onset do fractional Landau liquid Luttinger, Lutting liquid. Então, a gente introduziu aqui uns conceitos de liquid Lutting fracionário e liquid Lutting de Landau fracionário. Isso porque a teoria de Landau pode funcionar desde que você estabeleça uma entropia fracionária para o problema. Bom, vamos se aproximar aí do fim. Estados de borda na rede trímera, do trabalho com o Vitor. Então, esse trabalho que foi interessante foi verificar que tem uma cadeia do Sul, Schrieffer e Higger, né, muito famosa desde muitos tempos, que deu um dos trabalhos, e depois tem outros, que deram o prêmio Nobel ao Higger por polímeros condutores, o Alan Higger, né, de Santa Bárbara. E o Schrieffer tinha ido para lá também e tem esse trabalho juntos. Bom, eu não vou entrar nessa muito detalhe nessas alturas, mas os estados de borda com inversão, simetria de inversão, quebrada, no trímero, ele
são quirais, e ele, nesse caso, pode aparecer em pares localizados nas bordas opostas ou no único lado. Que havia certos teoremas, o pseudo-teoremas de boundary, book boundary, né? E eles podiam aparecer no single edge só, os dois, ou em bordas separadas. Então, esses quirais são robustos e a desordem tem uma fase de Isaac que pode ser identificada, e a gente mapeou essa família de tímeros no modelo de Aubry-Harper, que é famoso, e podemos calcular os números topológicos de Chern, que foi orientador do Manfredo Perdigão, era o grande professor em Berkeley, é um grande matemático, né? Os números de Chern, desses topológicos edge states. E se encontrou essa conexão não trivial quando a gente faz um mapa a uma coisa que parece ser bidimensional, porque você induz a isso, e aí tem esse contato com um Thouless pumping, que tem aplicações em redes fotônicas. E esse foi o trabalho que eu fiz com o Vitor, que ele tem propagado ele por aí. Bom, eu vou dizer só que essas coisas estão aqui no Edge, né? Então, é possível você descrevê-los com esses edge states, começar com a estrutura eletrônica, mas aqui estão esses edge. Ó. Ele está apontando para cá e para cá. Isso aqui são os pontinhos do edge states. E você pode ver isso com os estados ou aqui na posição. Aqui nos estados você vê apenas que eles estão aqui próximo de cada borda. Mas aqui você vê na própria borda, eles estão aqui. Então você pode verificar num certo modelagem, com certas interações de intercell e intracell, que você pode olhar isso diretamente, né? E pode construir no cálculo a fase de Isaac, que no final são integrações das funções de Bloch, da função de onda é uma fase de Berry, que a gente já trabalhou isso há muito tempo, e verificar que esse Z varia de 0 a π, dependendo do valor de U igual a V maior do que W, ou U igual a V menor do que W. Então, você tem essa curva aqui, aliás, desculpa, a curva que está aqui. Se você botar isso de 0 a 1, quando chegar aqui, ela vai dar um salto. Aquele Z é o número topológico. Então, você tem nesta figura aqui embaixo, quando você bota U e V igual a 1, e vai atravessar daqui para cá, esse ponto é uma transição topológica. E ela está verificada aqui, né? Está aqui o W2, aqui está nesse lado. Então, você está vindo aqui e ele está dando o Z está dando um salto ali. Então, book states corresponde a solid lines, edge states são esses pontinhos aqui são edge states, dotted lines. E quando acontece isso aqui, você tem uma coisa não topológica, né? U maior do que 1, o W maior do que 1 ou menor do que 1. É topológico ou não topológico, uma fase não topológica ou topológica da rede trimmer. E o ponto é o ponto topológico de transição. A transição topológica é nesse ponto onde você tem essa coisa. E aí você mapeando isso com números racionais aqui, um mapa com coisa, essas três bandas podem ser mapeadas e você tem aqueles parâmetros do modelo que você se interessaria, que pseudo bidimensional, você tem ele aqui com um cosseno e uma fase, um cosseno e uma fase, 2π sobre 3, 4π sobre 3, e esse W, quer dizer, são os três parâmetros do modelo que a gente tinha lá, estão mapeados agora com um parâmetro e os ângulos, esse lambda. E aí, quando isso satisfaz, né, o fator é π, e isso aqui satisfaz certas condições, você tem essa relação manifesta e o lambda crítico é 4 para a transição de fase topológica. E é em perfeito agreement com a referência 1 do Leis Photonics. Então, essa rede aqui, embaixo, esse negócio vai J mais 1, essa propagação é como se fosse
o bicho bidimensional da gente, e aqui você tem a cadeia. Então, essa rede fotônica é mapeada e essa transição a explicação para essa rede obedecer a uma coisa topológica. Eu vou apenas, essa é uma transparência onde eu vou dizer que o Kosterlitz Towers, a primeira vez que a gente escreveu isso de maneira inequívoca, que sempre aparece essa transição, mas aqui está o lambda, que é a exponencial, que depende, no modelo de temperatura, é T menos TC, e aqui é E menos EC, que é o E crítico. Então, aqui está Kosterlitz Towers Transition in two-dimensional lattice with long-range correlated hopping terms. O modelo de Kosterlitz Towers é bidimensional, a gente com as cadeias tem que fazer um modelo correlacionado numa certa faixa, e aqui você pode fazer a escala para poder ter certeza que tem uma criticalidade em algum ponto, e você tem aqui o expoente que obedece essa raiz quadrada embaixo aqui no denominador para o comprimento de localização, né? Localization length, essa raiz quadrada é uma assinatura da transição de Kosterlitz Towers. Essa realização experimental, eu espero que os experimentalistas, em particular Sérgio Rezende, gostem, porque tem aqui um trabalho muito recente e a gente encontrou. Aqui é o trabalho. Esse aqui é o trabalho da gente de 2011. Agora, quando eu estava preparando esse seminário, eu encontrei esse trabalho aqui de 2020. Experimental Realization of Lead Metz Plateau in a Quantum Spin Chain. Plateau de Metz é que a gente tem trabalhando, Lead Metz e tudo mais. Um texto plateau, eu vou mostrar a última figura com isso, com o René. Então, ele cita o nosso trabalho. René, você está por aí? Eu não sei se eu mandei esse trabalho para você, né? Essa figura daqui, a figura experimental dele, olha, é essa figura nossa da magnetização variando o campo magnético. E essa figura do inset é essa figura aqui, ó, que tem 2 calombos, que é a derivada daquilo. E ele tem essa aqui, ó, ele botou esse pontilhado, que é como um negócio experimental dele, daria um fitting. Então, ele foi uma surpresa boa. Agora, aparecer esse trabalho, onde os experimentais dizem que é uma realização do Leibniz Plateau, e a teoria está de acordo com as propostas que nós fizemos, etc. e tal. Por quê? Porque esta cadeia, e eu acho a maravilha da física teórica, é verificar que o que você bolou tem uma realização experimental. E aqui está a nossa cadeia meio spin, 5 meios que a gente fez, e que aqui ele citou aqui, né? O nosso trabalho é esse. Quanto fez transition alternate spin meio, 5 meios, Heisenberg chain. Tenório, artigo do Sandail Freitas Tenório. Montenegro e eu. E aqui está o material, essa química toda aqui, medida, é muito bonito, mas ele está aqui dado por eles próprios, que aqui tem o J', J, e aí é 5 meios, o spin, depois 5 meios, etc. Aí eles mapearam e deu muito bem, eles fazem uma interpretação de como essas coisas estão, com bondes que a gente conhece, etc. E isso foi muito bom ter saído agora. E aí fechar com o nosso trabalho aí do Towles, um texto Plateau, Kosterlitz Towles Transition e Lick de Luttinger. O Fernando Matias, que foi o início da motivação na tese de dissertação dela, que eu e René, a posteriori, tomamos à frente e idealizamos o que era de moderno na topologia. Então, essas curvas de magnetização são padrão, mas a gente vai notar o seguinte, o padrão aqui, que antes a gente, no começo dos tempos, já René, aqui tem um finite size, né, não sei o que e tal. Aí depois a gente foi ver, isso aqui é que é a física nova, aqui é que tem os 2 platôs, que está aqui salientado.
Então, tem aqui H0, H-, que é 0, H+, que está aqui, e você tem um platô no meio, espalhando igual, que é esse daqui. Então, a gente examinou isso aqui, essas duas figuras vão... Uma anisotropia do modelo é simplesmente um X. E ele tem um papel fundamental. E está aqui o diagrama de fase que você pode gerar dele, né? O que a gente vai identificar é que essa largura secundária, né? Esse platô secundário, a largura do platô secundário está associado aos estados de borda, aos edge and extend Magnum excitation from the un-test platô. Você está lá num test platô, quando você fizer estações de Magnus, os edge states ou os Magnus estendidos vão contribuir para esses platôs secundários. Então, aqui o diagrama de fase, essa função H0 aqui, esse campo H0 vai ser esse campo aqui. Ele dá uma nova linha que vai encontrar a Costellites Taurus junto com as usuais H- e H+ aqui. Então, o líquido e Lowther estão aqui fora. Então, essa transparência está rabolindo até ontem à noite. Para acertar, Renê, botar aqui tudo. Olha, aqui o pessoal de magnetismo também vai gostar, porque aqui tem 60 sobre 121. E aqui está numerado uma magnetização, ou seja, o estado 1 tem 60 sobre 121, o estado 2 tem 60, o outro tem 61 sobre 121, o 3 tem 62 sobre 121. Então, é você fazer aquelas medidas de máquina, viu, Antônio Azevedo? Com a mão, eu estou fazendo aquele negócio do depósito, né? Você faz um depósito aqui e vai vendo como é que essa coisa está alterando o seu sistema. E aí, você pode ver isso aqui nas curvas e verificar. Tem uma precisão de ΔH de 10 a menos 4, de maneira que esse ponto aqui, na verdade, é um platô. Esse platô é tão pequenininho que ele está aqui. Ele é muito pequeno. Ele é o platô que tem o ΔH aqui, apontando a seta 10 a menos 4. Mas ele é fundamental porque ele vai dar esse estado aqui. Agora, no espaço de Fourier que você delimita aqui, você pode construir os EDKs que estão definidos aqui, a partir do ground state de um terço platô, você pode verificar, pode calcular isso por density matrix e complementar com diagramação exata, e você tem apenas uma maneira de você ver que é quadrático ou não, mas aqui é tudo cálculo fatal, né? 0,4 e menos 0,5. Então, você cruzando o Costellites Taurus, você vai para... Não tem mais gap. Agora, esse gapzinho aqui, com esse estado, é o estado de borda. Esse estado aqui. E o ΔH4 é 10 a menos 4, quer dizer, é o estado que tem um platôzinho aqui. Bom, conclusão, o Hamiltoniano Mean-Field, o campo magnético, a estereoide e a anisotropia da cadeia B2 foram explorados com a ideia de apresentar resultados de aspectos geométricos e topológicos de sistemas clássicos e quânticos. Então, eu não preciso dizer que eu vi o LIAPO 9 aqui, quantidades relacionadas no primeiro problema. No segundo problema, essas interações intra- e intercélulas no trímero faz aparecer edge states, incluindo uma fase de Isaac, que possibilita um mapa no sistema bidimensional aparente, mas que estão em... Porque a fase faz isso. E isso está diretamente ligado ao pump de Taurus em redes fotônicas. E no terceiro problema, nós estudamos essas citações de um platô de Costellites e Taurus, né, que é dado pelo ponto de Costellites e Taurus, é onde o platô acaba,
e essas dispersões são realmente marcantes. Pode ser quadrático ou pode ser linear. E quando elas são lineares, elas definem o espino, a velocidade do espino, no caso da dispersão, em que a anisotropia aumenta. Então, eu quero agradecer ao Departamento de Física da UFPE, o senhor e o nosso queridíssimo amigo, todos aí são queridíssimos amigos, o Murilão, Antônio Murilo Santos Macedo, para toda a obra, assim como Ernesto, o Renê, o Vitor, que é o doutorando que saiu, mas essa trinca aí é uma trinca que o departamento deve se orgulhar de ter a continuidade do trabalho deles. Espero que eles façam muito mais do que já fizeram ao longo dos anos, mas já fizeram tanto que não vai ser fácil, mas pelo menos manter o padrão com alguma inclinação positiva, né? Cadê? No DEMAT, nós temos aqui o nosso companheiro Fernando Nóbrega Santos, a Rubi Araújo, acho que ela é hoje professora substituta lá. Fernando está num estado ligado, um estado quântico entre o grupo dele lá no hospital, lá na Holanda e aqui em Pernambuco. Não tenho tido notícia muito recente deles. E na Rural, nós temos Carlindo, Luciano e o Mário, foi estudante que eu botei aqui na Rural, porque ele está lá no campus lá no interior, lá da terra de Lampião, lá. A Universidade de Sergipe, nós temos o Cláudio Macedo, a Fernanda Matias, que está bem muito ativa no grupo, integrado no grupo do FAO, Marcelo Leitiria, e o violinista Francisco Fidelis, que eu nunca mais tive o prazer de vê-lo dedilhando o seu violão. E Maria Cristina dos Santos, que está na USP. Os atuais mestrandos, depois de 50 e poucos alunos de mestrado e doutorado, é um número muito grande, o 29, doutor, sei lá, o grupo grande está aí no Lattes. Eu estou muito satisfeito de ter Gabriel e o Weverton trabalhando como mestrando no departamento do UFPE, fazendo jus ao padrão que os outros demonstraram. Então, eu quero parabenizar o departamento nos seus 50 anos e a todos os companheiros que comigo navegaram por essas águas limpas, turvas, atoleiros e outros tipos. Agora mesmo estamos no atoleiro de outras naturezas, mas eu não vou dizer, vamos sair dessa. Eu não vou dizer nada, porque eu sou muito realista. Mas dou por encerrado o meu colóquio e muito obrigado pela paciência. E é isso. Ok, Maurício, muito obrigado. Proponho que abram os microfones para aplaudir o Maurício. Bom, nós passamos então a fase de perguntas. Eu olhei aqui no chat, não tem nenhuma pergunta colocada, de modo que se alguém tiver uma pergunta, pode abrir o microfone e formular a pergunta agora. Eu tenho um aqui, Antônio Murilo. Okay. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Oi, Antônio Murilo, tudo bem? Excelente, como sempre, uma aula, né? Uma aula. É sempre um prazer muito grande de ouvir. Obrigado. Maurício, nessa última transparência, eu acho que o Bejan é da Rural também, se eu não me engano. Bejan, Luciano Bejan, eu acho que ele é da Rural. Foi uma falha. Ele é do Departamento de Estatística, né? Mas pertence à Federal Rural. Vou retificar. Tudo bem, só um complemento. Mas a minha pergunta não é essa. É o seguinte, muito interessante essa visão, essa abordagem geométrica e topológica, né, dos problemas da física da matéria condensada e outros também, né, física estocástica. Eu sou entusiasta desses métodos geométricos e topológicos. Saiu do ar. Parece que travou.
Travou? Ah, pronto. Não, Maurício travou ou eu travei? Estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Quer dizer, Perdeu. está perdendo. Alô? Pode falar, Murilo. Certo. Não, é que eu estou aqui no computador. Eu normalmente eu entro com dois dispositivos para o áudio não ficar ruim. Meu computador não é tão bom assim no áudio. Vocês estão me ouvindo? Você disse que era um entusiasta e tal. E eu disse, nós começamos isso juntos. É, sim, claro. Não, mas a pergunta é o seguinte: alguns problemas, eles permitem, além da abordagem geométrica, topológica, e eu estou me referindo aqui ao primeiro que você mostrou, por exemplo, né? Mas poderia ser também o segundo. Mas ela é opcional. Vamos lá. Se você pode calcular o expoente de Lyapunov usando a matriz de transferência, por exemplo. Isso é feito no modelo de Ising unidimensional, é feito no modelo de Anderson. É uma das formas, né, de você estudar o modelo de Anderson bidimensional, a transição de Anderson é via o expoente de Lyapunov. Nesse caso, no caso de mais dimensões, você tem mais expoentes, aí você pega o maior expoente, interpreta o maior expoente. Então, isso é a abordagem tradicional. Nela não vai aparecer, por exemplo, essas características, né, de geometria, topologia, elas não vão emergir, porque você vai ter apenas uma função, você interpreta a função e tira as consequências físicas do problema, certo? Então, isso é uma coisa. Existe, por outro lado, as chamadas fases topológicas da matéria. As fases topológicas, o que caracteriza, principalmente as fases topológicas, é a robustez a você fazer mudanças na geometria, mudar a quantidade de desordem, mudar a forma do sistema, se o sistema for finito. Então, nessas faz diferença você usar um método topológico. Tem que calcular o número de Chern, por exemplo, você saber se você está com um supercondutor topológico ou um supercondutor normal. A própria reinterpretação, né, do efeito Hall inteiro, usando métodos topológicos, é um avanço substancial. Isolantes topológicos, agora se fala muito desses. Então, desses problemas que você mostrou, em particular o primeiro, em quais desses a abordagem topológica foi essencial? E em quais não? Ela é um complemento. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu colocar. Você quer a transparência? Aqui O coloca? É porque parece que você andou retirando o coloque, mas eu vou colocar de novo ele aqui. Tá. Bom, Murilo, você disse muito bem, há vários, em várias ocasiões a gente usa ou não certas metodologias. Por exemplo, a mecânica quântica tem 3 abordagens, ou mais, né? Tem até uma abordagem estocástica do Parisi, né? Mas tem o Schrödinger, tem o Heisenberg, etc. Então, e tem a da integral de trajetória, etc. A mesma coisa ocorre aqui. A pergunta é: você quer conhecer o seu próprio sistema? Eu diria que começa até para o teórico ou experimental, né? Que você quer conhecer nuances teóricas dele ou nuances. Aliás, eu tenho uma citação, agora vou me lembrar, naquele artigo que eu escrevi sobre Boltzmann, que eu, se quiser futucar aqui, ele está lá, amarrado aí num deles, que diz, que é citado, que ele citou na introdução deles, ligado com Goethe. Então, Goethe disse: de qualquer maneira, fenomenologia é apenas metade da fenomenologia, ou o experimento, quer dizer, você, quando descreve, você não consegue dizer tudo sobre o sistema, né? É uma coisa, fenomenologia is only half phenomenology. É uma coisa que você, se for parar no negócio da cabeça da gente, piorou ainda. Mas na parte da natureza, você tem várias maneiras de descrever o sistema. Então, você diz, aonde a topologia aparece? Aparece desde o começo, que você tem, por exemplo, no caso do que eu fiz com o Fernando, existiu a
calculava a característica de Euler. Então, era um invariante topológico. Aí você tem que ter aquela arcabouço, se você gosta de dizer que aquilo tem um invariante, e como você mesmo comentou, isolantes topológicos. Aqui é a mesma coisa, vários desses sistemas são isolantes topológicos. Então, a proteção que é dada aqui, como no caso lá do último artigo, dessa coisa aqui, deixa eu ver aqui, com o Vitor. Esse caso com o Vitor, nós provamos que eles são robustos a variações do sistema. Ou seja, ele tem proteção topológica, esse sistema aqui. Né? O Trimmer. Tem um capítulo, eu acho que eu até deixei no sistema. Não sei se ele terminou tirando. Deixa eu ver aqui. The Chiral States remain robust. Vocês estão vendo aí, não? Que eu estou botando? Hein? Alô? Não estamos vendo, não. Você tem que pedir a Sandra, talvez, para compartilhar. Não, para compartilhar aqui. Eu sei aqui. Compartilhar o chat. Cadê? Agora sim. Agora estamos compartilhando. Para ver, tem que ver para o coisa lá. Teve algum problema aqui, não está conseguindo compartilhar. Espera aí. Ocorreu um erro na compartilhamento. Não está deixando compartilhar agora. Não sei o que eu fiz aqui. Não está compartilhando. Vocês não estão vendo, né, a transparência, né? Não estamos vendo. Essa é a razão porque eu uso 2 dispositivos para dar aula, porque senão na aula não pode ter imprevisto, né? E ela dá Aí eu uso 2, eu uso o iPad e o computador. Mas aqui eu estou só de computador, que meu computador não é bom, eu já sei disso. Mas não está conseguindo compartilhar agora, não estou entendendo porque ele não está deixando. Mas eu vou comentar lá. A ideia aqui aqui, Murilo, primeiro contrastando com o Xuxo e Riga, que é o SSH, né, que é o modelo famoso deles, e o Riga foi um dos pilares do prêmio dele e tal. Então, ele é diferente desse caso e ele é robusto. Aqui, a gente demonstrou isso. Eu não botei na transparência porque é um pouco... como é que chama? Um dos itens, é um subitem do artigo, mas tratado em algumas folhas. Esses estados quirais permanecem robustos por mudança, por larga amount of disorder, as confirmed by the exact phase. E tem aquele gap. Então, a desordem não vai matá-lo, então ele é protegido topologicamente. Então, esses isolantes topológicos são, por natureza, interessantes por conta disso. Né? Ele vem com computação quântica e não sei o quê, eu não vou aventurar isso. Eu estou dizendo é mais pela natureza quântica e topológica. Então, esse tratamento teria que vir coberto por essa... É diferente daquilo que é um tratamento clássico, né? Não é quântico, aonde a gente enumerava aquelas figuras que iam... Você tinha uma coisa experimental, que era a ressonância nuclear magnética do cérebro. Você tinha conexões entre os pontos do cérebro, né, entre os neurônios. Você estabelecia uma modelagem e ia contando como isso, na medida que você faz uma ressonância, vai aumentando o que ele estimula. E aí por isso aí, a gente mostrou, e está lá num bocado de página, né? São não sei quantas páginas, naquele artigo do Journal Estatística Mecânica, você via a conexão que começava a estabelecer. Pares de neurônio, trímeros de neurônio, e aí depois começava a construir figuras que eram tetaédros, figuras geométricas, o que ficou muito interessante. Então, essa hierarquia foi crescendo. Então, o nosso cérebro você começa a usar, e isso rende informação para o pessoal que faz a operação lá no hospital. O Fernando está ligado ao hospital agora e tudo.
faz essas operações de cérebro e depois você tem ocasiões, a gente tinha uns dados, mas nunca publicou porque era do hospital e coisas, que o cara, ao fazer uma intervenção, ele depois pode recuperar aqueles contatos neurais. Em outras, não. E a gente, esses picos que dava lá nas várias transições de fase, foi uma surpresa para nós. Quer dizer, você começa com aqueles contatos neurais e cada uma delas estabelece uma transição de fase. O seu pico lá, e lá vai aquelas transições, e a hierarquia de configurações cerebrais vão aumentando. Então, essa questão de... Eu entrei na geometria diferencial por força de tentar entender os problemas que a gente fazia. Aliás, que você também se interessou, eu e Ernesto, com a partilha de campos, rotação, trabalhos do pessoal que trabalhava com topologia e teoria de campos, etc., foi natural a gente ter que entrar, né? O Fradique, né? Do Fradique, etc., e por aí vai. E você entrando naquelas coisas dos seus circuitos também, né? Tinha que entrar naquelas matemáticas que eram próprias disso, né? Então, essa evolução, eu fui acompanhando o Haldane dele muito. Está lá citado nos primeiros trabalhinhos dele naquela época. Depois ele foi ganhando cancha. Eu tenho uma anedota sobre isso, no bom sentido, né? Que o Haldane é um prêmio Nobel do WhatsApp. Ele tem, né? Talvez o Murilo possa confirmar, o trabalho de 1981, onde ele estabelece plenamente o conceito de liquid-looting. E é longo. Longo não extenso, mas é longo, com resultados e modelos simples, depois vai evoluindo. É verdade. Inclusive, aquele aquele Tomographic Looting ali, que Anderson adorava. Haldane nem publicou o artigo, mas Anderson citava. Anderson, o prêmio Nobel, né? Já que você falou no meu nome, eu estou querendo fazer uma pergunta, mas eu vou dar... eu passo a palavra para o Anderson. O Anderson diz que gosta de discutir o que não sabe. Eu também, Anderson. Nós todos. Mas Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu vou sair para dar aula às 18. Faça a sua pergunta, camarada. Não, eu quero dizer que eu gostei do colóquio, né? Foi bem legal, bem amplo, assim, deu para... Eu acho que andando muito com o Ernesto e o Antônio Murilo, eu estou me acostumando com essas palavras aí. Mas eu gostei mais ainda quando você falou do artigo da fotônica que você leu lá e tal, e aquela figurinha. Não sei se você lembra, eu não conheço aquele artigo, eu até anotei aqui para ver depois. Mas aquele tipo de guia de onda que você mostrou é uma coisa que a gente consegue fazer aqui. E aí a pergunta é a seguinte: você lembra do artigo? Porque ele tem umas partes assim, vermelha, aí na próximo guia aquela vermelhinha vai mais para frente, etc. Você lembra o que ele tinha ali? Era o quê? Uma diferença de índice de refração? Você lembra do artigo ou não? Detalhe, eu teria que ler de novo. Agora, esse artigo e esse resultado foi que bombou aí, né? Que foi, né? O nosso menino da pós-graduação, né? O nosso queridíssimo Fernando Parísio, e com esses trímeros e etc., ele tem um Ibope aí, né? Com esse negócio dos trímeros, que vai acontecendo, né? Certo. Porque assim, a figura que você mostrou, ela é uma figura bem, bem factível. Então, eu vou olhar o artigo aí, depois a gente conversa aí com o Parísio aí também. Ótimo. Interessante. Eu vou pedir para sair. Um abraço a todos. Eu dou aula às 18 horas. Então... Foi um prazer ter aqui, Anderson. Foi muito bom. Um abraço. Obrigado. Tchau, Anderson. Ok, mais alguma pergunta? Algum comentário? Posso fazer um comentário rápido? Sim, Eduardo. Tá, licença. Bom, parabenizar aí o professor Maurício e a todos, né, que fizeram e vem fazendo aí o DF, né? Foi, para mim, muito importante, né, ter feito parte da história do DF por um tempo e continuar o contato e sempre poder retornar para ver, né, o trabalho e a evolução, né?
do departamento. E, assim, eu tive o prazer de acompanhar Maurício e Fernando lá no início do doutorado de Fernando, e é muito bom ouvir Maurício falando sobre isso hoje, né, com muita maturidade, né, desses assuntos que tem tanto a ver com a matemática. Né? Eu hoje estou no DEMAT, né? Então espero que futuramente aí hajam novas aproximações, né? Através de Fernando, que está também no DEMAT, ou de outros, né, colegas, tanto do nosso lado aqui da matemática, quanto daí da física. Viu, Maurício? Um Muito bom, Eduardo. Especial para você. Muito obrigado. Você foi... Eu tenho um retrato de Eduardo Schirlipp, que era bolsista de iniciação científica comigo. Ernesto Raposo, que vocês não vão reconhecer, com cabelo pelos ombros e uma barba cobrindo até o nariz e quase os olhos, e tocava em banda. Na frente do... E aí tinha Adolfo Nemirovski, eu, bem assim, né? Bem trajado, sem nenhuma circunstância assim, de afetação. Mas está lá e tem essa foto, adoro ela, porque é na frente do CCN, para o lado do gramado, para a saída do CCN, né? Para o lado do colégio, como é que chama? Do Sim. Não, do Sim não, é ali que tinha o lago e o outro lado para pegar ônibus ali. Então, a gente... Escola Técnica. Então, a Escola Técnica Federal. A Escola Técnica. Então, temos uma foto muito interessante do Eduardo aí, do Chile. E o coronel também, na época, que foi filho do coronel, não sei, ele também... Ele está aqui com a gente no DEMAT. Ótimo. Tem interesses aí em várias áreas, inclusive topologia, né? Foi a tese dele, né? A área de doutorado. Eu dele. sei, com uma grande sumidade em topologia lá em Los Alamos e antes no doutorado. O nome dele. É o Luiz Kaufmann, né? Kaufmann. Exatamente. Tá bom, ok, muito obrigado, Eduardo. Obrigado também, Maurício. Obrigado a todos, a Cid, um prazer revê-lo, professor Fernando, professor Sérgio, né? Todo mundo aí, tá? Até mais. Obrigado, Eduardo. Mais alguma pergunta? Bom, se não tem perguntas, eu proponho então que nós agradeçamos novamente ao Maurício aí pela apresentação, abrindo o microfone e aplaudindo novamente. Obrigado, Maurício. Obrigado. Então, até a próxima sexta-feira. O palestrante vai ser o Ado Jório, que é professor na UFMG. Então, muito obrigado a todos. Cid, eu vou perder